Dentro de uma infinidade de sentimentos que nós somos capazes de experimentar, existem apenas dois que definem a forma como a gente interpreta o mundo e como a gente se relaciona com ele. Vamos descobrir quais são? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Então, dentre esses dois sentimentos, um deles vai sempre mostrar pra gente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é infinito e imutável, e apontar na direção da verdade sobre a gente mesmo. O segundo é um resultado da nossa crença na separação, é um resultado da nossa mente dividida. Quem aí já adivinhou do que eu tô falando? Bom, quem chutou amor e medo acertou. Pense em tudo aquilo que a gente não chama de amor, mas que em essência é a mesma coisa. Como, por exemplo, carinho, alegria, entusiasmo, compaixão, que mais? Felicidade. Todos esses sentimentos, né, quando a gente fala deles, que tem uma vibração mais elevada, quando a gente começa a conversar sobre isso, só de falar sobre isso, já dá um conforto, não é verdade? Já dá um quentinho no coração. Por quê? Porque tudo isso aponta sobre a verdade de quem nós somos, sobre a nossa real natureza. E aí dá essa sensação mesmo de que a gente está voltando para casa, quando a gente está interpretando as coisas que a gente vê no mundo a partir dessa verdade, né? A partir desses sentimentos. E aí, por outro lado, se a gente pensar em sentimentos aí com a vibração mais baixa, como por exemplo inveja, raiva, depressão, ansiedade, todas elas têm a sua raiz no medo. A raiva, por exemplo, é o nosso medo de não ter as nossas expectativas atendidas. A culpa é o nosso medo de ser punido por alguma coisa de errado que a gente acredita que a gente fez. A ansiedade é o medo de que alguma coisa lá no futuro, de que alguma coisa que possa acontecer vá nos ferir, vá nos machucar. E aí, por que eu falo então que o medo ou todos esses outros sentimentos que a gente acabou de mencionar tem a sua raiz na crença, né? Na nossa crença de separação, na nossa crença de que nós somos separados. Porque é de fato uma crença, porque não é verdade. Nós não estamos separados, né? A gente se vê separado porque a gente acredita muito profundamente que nós somos o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é, na verdade, uma ferramenta para que a gente possa experimentar o mundo, né? É uma ferramenta magnífica, uma ferramenta maravilhosa. E que tem esses 5 sentidos de tato, olfato, paladar, e só que esses sentidos, da mesma forma que nos proporciona experimentar tudo isso, também nos limita muito. Se você pensar, por exemplo, em todas as coisas que os olhos do nosso corpo não são capazes de ver, né? Como, por exemplo, raios infravermelho, raio-x, a luz ultravioleta. Existe aí uma infinidade de coisas que a ciência sabe, né, de que nós não somos capazes de enxergar com os olhos do nosso corpo. E a mesma coisa acontece com o som, né? O ultrassom, por exemplo, é uma onda que o ouvido humano não é capaz de captar. Uma vez, lendo o Cartas de Cristo, o livro Cartas de Cristo, tem uma passagem no livro que conta, inclusive, que Jesus, ele teve a experiência dele de iluminação, né? Quando ele passa lá os 40 dias no deserto. E qual foi essa experiência de iluminação? Foi de entender que tudo
é uma coisa só, de que tudo é um, né? Ou num nível de entendimento, não de última instância, mas já um avanço, né, perto daquilo que a gente acredita que a gente é, né? Se você acredita que você é o corpo e conseguir dar só esse passinho em direção à verdade, já é de grande valia. Se a gente entender, conseguir entender que nós não somos o corpo, mas que nós somos energia, né? Se você pegar aí, por exemplo, um microscópio super potente ou olhar para estudos de física que já comprovaram isso, de que tudo é energia, foi essa a verdade que Jesus enxergou lá no deserto, aí a gente vai entender que nós somos todos um. Nós vamos entender que está tudo misturado, que tudo é onda e energia. Então, esses limites que a gente percebe através do nosso corpo, né, através dos nossos 5 sentidos, o que a gente pode tocar e entender como matéria, é, no fundo, energia. E aí, em sendo energia, tá tudo misturado. A separação, a gente consegue entender melhor de que ela é uma crença. É uma crença que teve o seu propósito, né? Tudo tem o seu propósito nesse mundo que não é real, de nos trazer para a verdade, de nos trazer para quem nós somos, mas é uma crença. E aí, voltando lá àquela premissa anterior, né? Se o medo tem a sua raiz na nossa crença de separação, uma vez que a gente entende que a separação é uma crença e que, portanto, ela não é real, o que é o medo? Se não uma criação da nossa mente, se não uma outra coisa que também não é real, que também só está aqui para nos limitar. É lógico que às vezes, num primeiro momento, a gente pode ter muita dificuldade de superar os nossos medos a partir só desse entendimento racional, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é entender as coisas racionalmente, porque eu acredito que isso é um primeiro passo para a gente começar a aplicar na nossa vida e viver mesmo essas verdades. Então, se você tem dificuldade, né, como eu tive, como acho que a maioria das pessoas tem, de entender isso num primeiro momento, de que os seus medos não são reais, experimente entrar em conexão com o seu ser superior, com a sua centelha divina e entregar isso para ele, né? E o que eu quero dizer por entregar pede para ele instrução, pede para ele te orientar nesses momentos de medo. Olha, eu já entendi racionalmente, eu já entendi intelectualmente que isso não é real, mas eu não estou conseguindo enxergar de uma maneira diferente. Me ajuda a entender essa situação pelo que ela é de verdade e não pela interpretação dos meus filtros, das minhas crenças. Se você se abrir para isso, né? A gente admitir que a gente não sabe é de grande ajuda nessas horas, porque se a gente consegue se abrir, vai vir uma resposta para que você enxergue a situação de uma forma diferente. E aí eu tenho certeza que isso vai te ajudar a interpretar o que te antes paralisava de uma forma diferente. Isso ajuda a gente a curar muito das nossas crenças, muito dos nossos traumas. Era isso então que eu queria dizer no vídeo de hoje. Eu te convido então a se perguntar qual é o caminho que você vai escolher de agora em diante, né? Para onde você vai escolher olhar? É para os seus medos, é para os seus filtros e crenças, né? Naquilo que não é real, ou é a partir da verdade, é a partir do amor? Tem uma frase que está na introdução do livro Um Curso em Milagres que fala o seguinte: nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Qual é a única coisa que é real? A única coisa que é real é o amor. Nada irreal existe. É engraçado porque é tão óbvio, né? Mas o livro fala em metáforas dessa forma com a gente, de um jeito que às vezes parece muito óbvio, para que isso entre na nossa cabeça, porque a gente infelizmente não consegue ver o óbvio. A gente está tão treinado a olhar para aquilo que é falso que nós não conseguimos ver aquilo que é óbvio. Então, nada irreal existe.
O que ele está te dizendo aqui é: o medo não é real, então o medo não existe, o medo não pode te ferir. E nisso está a paz de Deus, nisso está a paz de Deus. Se a gente entender só essas 3 frases, a gente não precisa entender mais nada, né? A gente estaria com a nossa vida toda resolvida. Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima.